Isso dá um remind, assim, tipo, cara, não foi fácil esse começo. Então a gente, apesar de a gente ter nascido com a ideia de homenagear São Paulo e fazer essa temática acontecer, a urgência de vender fez com que a gente abandonasse um pouco essa temática inicial, entendeu? As pessoas colocam pressão, às vezes, muito no trampo. E só que o resultado só vem você estudando e persistindo, velho. Não tem o que fazer, eu sou a prova viva disso. O problema é isso. Como você não é conhecido por nada e você não tem nenhum contexto com isso, você não entende como é que funciona a dinâmica das coisas de um restaurante. Você não entende como engajar um cliente. Tipo, hoje, se eu fosse abrir uma hamburgueria do zero, eu faria completamente diferente de como eu abri naquela época. Eu gosto de fazer assim, pelo menos da parte de expansão, é focar em mercados que estão precisando. Você pega mercados estabelecidos, tipo, vou abrir uma hamburgueria em Pinheiros ou em Itaim Bibi, São Paulo. Loucura. Tem que pegar onde tem demanda reprimida. Demanda reprimida, ou às vezes então, aí que tá, a oferta sempre existe, mas qual que é a qualidade da oferta? Então esse é o ponto, tipo... Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burger no Papo aqui direto dos estúdios BNP. Eu quase deixei o Johnny surdo ali agora. Meteu a mão no fone. A galera da produção sofre aqui, hein? Diretamente dos estúdios BNP na zona norte de São Paulo para o Brasil. Eu hoje estou aqui com duas feras. Eles já estão aparecendo na câmera, produção? Não, né? Segredo? O cara é agridoce, vou dar essa dica, ele é agridoce. Quem vê vai entender a situação. Mas primeiro eu quero agradecer os nossos parceiros que fazem esse rolê acontecer. E a gente sabe que ninguém caminha sozinho e ter parceria de sucesso faz toda a diferença no negócio. Então eu quero agradecer a galera da CDM Finanças aí que faz uma consultoria financeira incrível para o seu negócio crescer. Marcóis Pickle Factory, com os pepinos aí que vão para todo o Brasil. Grande abraço aí pro Fábio e pro Aquiles. A Pris Food Embalagem, que tem embalagens incríveis aí para você fortalecer a marca e o branding do seu negócio. A galera da Quantum Pão BR, que também tá lá em Recife, mas dominando o Nordeste da Bahia para cima. Os caras são fera demais. Eu espero, mais uma vez, mais um apelo. Vem para São Paulo, pelo amor de Deus. A minha querida Speed Foods do coração, se você precisa de produtos aí para sua hamburgueria no dia a dia, no corre de domingo a domingo, 360 dias do ano, chama que a gente tá junto sem parar. 360 dias no ano, sem parar, velho. A gente só fecha 5 dias por ano, você acredita? Absurdo, né? É absurdo o negócio, é bem coisa de louco, né? Mas tá bom. Os parceiros da Farm Frites BR que também, né? Tá em casa, né? Tá em casa, né? Farm Frites aí. Um grande abraço pro Thiagão aí, a gente tava junto aí, estamos bolando uns planos maléficos aí pra dar uma bagunçada aí no mercado. Mas a galera da Farm é muito parceira, tem um produto incrível e se você quer também ter as batatinhas da Farm, chama na Speed tem vários outros parceiros que fornecem também. Ao time da Recri Produtora que faz esse rolê acontecer aqui junto com a gente. Ele que não é mago, não é mágico, mas pega muita coisa no natural e transforma em algo gigante. Pegou mal, hein, Johnny? E se você quer ter as camisas do seu podcast preferido, chama lá, vai lá, @usebnpoficial. E sem mais delongas, vamos falar com eles que... Teve briga na hora de nascer? Quem veio primeiro? Como é que foi? Você lembra dessa fase aí? Lembro. Eu tava na barriga da minha mãe, decidi nascer, deu uma porrada nele e saí primeiro. Aí ele saiu bem assim, meio... Eu não queria, mano, ele que estourou a bolsa, né? Caralho, vacilou, né? Aí ele saiu meio... Tava chilling lá, de boa, mano, tá tranquilão. E o cara, quero sair. Eu falei, mano, sai fora. Eu puxei e falei, você vai ser meu sócio, senhorzinho. Vamos abrir uma hamburgueria. Eles que já nasceram pensando no burger desde o berço, a infância e até a vida adulta, agora estão aí numa das redes que mais cresceu esse ano de 2025. Jean e Júlio Mirante, do Sampa Burger. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Uma honra poder participar. Faz tempo que você tinha convidado, né? Ficou de marcar agora. Definitivamente, cá estamos. Agendas super lotadas, né? Isso é bom, né? Tá osso. É bom, né? É bom. De certa forma ali é bom. Vocês estão aí no corre, fazendo uma porrada de coisa acontecer. Irmão, pra gente começar um pouquinho, não vamos voltar lá, obviamente, na barriga, porque não dá certo, né? As memórias não são tão vívidas assim. Mas conta um pouquinho pra gente aí, velho. Como é que vocês entraram nesse negócio de hambúrguer? O que vocês estavam fazendo antes?
E por que do nada virou essa chave aí? Ou não foi do nada? Teve algum propósito? Acho que mais do que a maioria das pessoas passou pelo mesmo, que é crise. Então, teve uma crise financeira na família em 2016, 15 para 16 ali, e a gente precisava saber exatamente que caminho seguir. Então, meu pai tinha uma loja de manutenção de computadores, minha mãe não estava trabalhando na época, e a gente ajudava ele a consertar computador, notebook, enfim. E a gente tá numa rua que é muito corporativa. Então tem muito restaurante e todos os restaurantes cheios. Uhum. E a gente começava a fazer aquela conta de padeiro, né? Uhum. Você senta no restaurante, você olha pro lado. A conta de quem não tem restaurante, né? Porra, 10 mesas, 10, 4 cadeiras, aquela conta vezes 80 conto o ticket médio, dá aí pra o fazer cara esse negócio acha, aqui. é isso aí. Aí o cara acha que aquele dinheiro é o dinheiro que a gente já limpa pro dono, né? Tipo, o cara não sabe de nada. Primeiro engano da vida, né? Primeiro engano da vida. A gente começava a fazer a conta. Aí começamos a pensar, bom, vai ser restaurante, dá dinheiro, pelo visto dá dinheiro. E os clientes que eram donos de restaurantes que iam na loja do meu pai, via de regra, tinham muita grana. Então a gente pensava, bom, esses caras têm dinheiro pra caramba, o cara chega aqui todo bronzeado, não sei o que, de Land Rover. Aí eu falava, cara... Tá rico. Esse especificamente era um cara bem sucedido no ramo de alimentação. E a gente começou a associar isso como algo que fosse regra e não é aquela exceção. coisa, você sempre focaliza aquilo que você quer ver, né? Sim, tipo, sim. sabe quando você quer comprar um carro, o pessoal acha só que ele... vê ele. você só É vê verdade, ele. É é a mesma verdade. coisa, né? Você nunca tá olhando pro dono de restaurante ferrado, né? Você tá sempre olhando pro cara que tá bem. E aí, em 2016, a gente começou a testar o que poderia ser, hambúrguer ou esfirra. Algum dos dois, que era fácil de fazer, mas na prática, quando a gente testou em casa mesmo, com receita super caseira, assim, o hambúrguer saiu melhor. De fato, porque você precisa de um forno mais potente do que um doméstico para fazer uma esfirra decente. Sim. E o hambúrguer sai bem na frigideira ali, se você deixar ela quente. Dá pra dar uma improvisada, Dá legal. pra dar uma improvisada. Então o hambúrguer saiu melhor e a gente falou, vamos fazer hamburgueria. Então foi aí que nasceu em 2017, 2 de maio de 2017, a Sampa Burger, depois de uns 10 meses de planejamento. 10 meses de planejamento. Por que Sampa Burger? A gente já... Porra, é bem óbvio, né? Pergunta idiota, mas... Não, é porque, vamos lá, na Verbo Divino, que é a nossa rua, tinha uma hamburgueria que abriu, acho que foi em 2015, que era o Jedi's. Não sei se você lembra disso, que era a hamburgueria de Star Wars. Depois virou Jedi's, teve problema de naming rights lá, enfim. Eles não tinham autorização pra fazer aquilo, né? E aí a gente falou, pô, hamburgueria temática é um negócio que realmente chama atenção. Tipo, a gente pensou, cara, eu não quero vender X salada, X burger e X bacon. Tipo, eu quero trazer algo diferente como marca. Mas eu também não queria ser restritivo como um Jedi's, porque a gente entendia o quê? Jedi's era como se fosse uma hamburgueria meio geek, meio nerd. Sim. Assim, É né? um público muito restrito, muito né? específico, né? Tudo bem, ele juntou ali bem na inauguração, bem no lançamento de um filme Star Wars, ele inaugurou, tipo, muito perto. Então, tipo, explodiu muito, assim. Mas a gente não queria ter um público muito específico. A gente falou, pô, o que a gente pode tematizar, mas que não exclua as pessoas? A gente pensou, pô, São Paulo abraça todo mundo, né? Tipo, São Paulo é uma cidade multicultural. Pô, você tem de tudo aqui. Cara, tem bairro japonês, bairro italiano. Cara, você tem tudo. Então a gente pensou Sampa Burger como uma forma de tematizar, mas incluindo todo mundo, entendeu? Da hora. Mas Essa é a em algum ideia. momento chegou a pensar em outro nome, em outra possibilidade, ou já foi isso de cara mesmo? Não, pô, foi isso de cara, né? A gente começou a pensar assim, Eu não lembro, pra ser honesto. Não lembro. o que a gente poderia conectar com as pessoas que todo mundo, pelo menos da cidade, pudesse se conectar. É esse amor por São Paulo. Uns amam, outros odeiam, tá tudo certo. Mas de fato, assim, unir esse senso comum. A gente Legal. pensou um pouco nisso também. E tinha, um objetivo indireto, assim, tipo, a gente tem um hambúrguer que chama Ponto Estaiado. Nosso objetivo, na nossa cabeça, todo mundo que passar pela Ponto Estaiada e conhecer a nossa loja vai falar, nossa, Ponto Estaiada, vai lembrar da gente. Vai lembrar. Tipo, Legal. a gente pensou mais ou menos nisso. Claro que foi meio um devaneio, mas teve um mas contexto, assim. faz um certo sentido, né? Quando você cria uma fidelização de um cliente que ele tem uma rotina de ir, geralmente ele tende a lembrar, né? Ele lembra ele cria vínculo de conexão de uma coisa com a outra. Isso é bem natural. Talvez não tenha sido na proporção que na época você pensou, mas ainda há possibilidade, né? Tá crescendo bastante, de repente... De repente, esse negócio aí que a gente achou que ia dar certo virou uma loucura distante, talvez não fique tão distante, Não né? fique tão distante,
É muito... às vezes até a própria forma como a gente coloca isso no mercado, né? Talvez, de repente, falar desse propósito, começar a divulgar isso com mais estratégia. Você sabe que isso aí puxa até um gancho interessante, porque pô, a gente já falando de começo e já emendando assim mesmo, não tendo sido perguntado, o começo, ele é sempre muito difícil, né? A gente não tem aquela história padrão do tipo, o cara que, sei lá, vendeu muito, o cara fala, abri minha porta e daí, do nada, veio muito mais gente do que o esperado. Eu não sei como, e aí eu fiquei louco com a demanda e tal. Tem umas histórias de sucesso são assim, tipo, não esperava, comecei a vender muito. Tipo, cara, a maioria não é assim, nosso caso não foi assim. Até que eu recebi esses dias no Instagram, não sei se foi do Sample ou foi o meu, mas eu recebi um comentário de uma moça falando, olha, eu torço muito pelo sucesso de vocês, eu lembro quando vocês estavam panfletando numa pracinha, lá quando vocês abriram, fui um dos primeiros clientes, eu postei no Stories, eu provavelmente vou postar no feed, então quando sair esse vídeo vai estar lá no feed. E pra você, tipo, isso dá um remind assim, tipo, cara, não foi fácil esse começo. Então a gente, apesar de a gente ter nascido com a ideia de homenagear São Paulo e fazer essa temática acontecer, a urgência de vender fez com que a gente abandonasse um pouco essa temática inicial, entendeu? Isso é uma dor que eu tenho hoje, pensando em termos de tipo, agora eu tô explicando os porquês das coisas, e na época eu precisava vender. Então, cara, a gente focou muito em cheddar, um monte de doideira no Instagram, hambúrguer grandão e tal, que foi a maneira que a gente encontrou para sair ali do um quadradinho que a gente vendia nada, entendeu? Então, na época, viralizava bastante esse tipo de conteúdo. Hoje ficou meio batido, mas o pote de cheddar que a gente criou provavelmente foi um dos primeiros. Não sei se foi o primeiro, mas foi o primeiro que viralizou. E foi a nossa virada de chave. Então, o pote cheddar que, sei lá, bateu quantos... Não, foram 3 milhões de visualizações em 2 milhões de visualizações em 3 dias no Facebook, na época, 2018. Inspirado numa hamburgueria australiana chamada Royal Steaks. E aí eles tinham... A gente sempre via assim, né? Inspirações... Quando tinha a foto do hambúrguer com pot cheddar no Instagram dos caras, explodia de engajamento. Quando tinha um X-salada qualquer, nada. Aí eu pensei, bom, vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido para ver o que acontece. Pum, explodiu. E aí, esse foi o primeiro começo assim que a gente falou, opa, essa foi a primeira virada de chave. Que na época, quando a gente inaugurou, a gente fazia em torno de R$10 mil por mês em vendas. Aí foi crescendo ali, porque como é uma região corporativa, o pessoal fala pro outro. Eu tinha uma sexta-feira que bombava no almoço e na janta ficava as moscas. Sábado, mesma coisa. Eu olhava no Instagram, algumas hamburguerias, todo mundo cheio de pedido no sábado à noite. Gente, o que eu tô fazendo de errado? Né? O que eu tô fazendo de errado? Porque daqui não... Acho que essa pergunta é muito comum, né? Pô, só eu não tô vendendo, né? Tipo assim, você fica nessa... E tem uma galera que passa por essas situações, né? É constante isso acontecer. Acho que principalmente no começo, quando você ainda não entende muito do mercado. Hoje vocês são 2 baita especialistas no mercado, né? Vocês, sem modéstia mesmo, vocês vivenciam isso todo dia, vocês vão atrás de informação, buscam, compartilham. E eu enxergo muito assim, nesse processo de compartilhar nos eventos, onde as práticas vocês participam, vocês acabam absorvendo muita informação também. Todo o conteúdo que a gente troca ideia ali nos bastidores com a galera é muito aprendizado para quem tá aqui levantando a informação para frente. Cara. E isso lá no começo é ruim, né? Porque você não tem acesso com ninguém. A gente não tinha contexto mesmo, a gente não tinha ninguém no mundo de restaurante. Nada, zero. Tipo, a gente veio manutenção de computador, velho. Minha mãe fazia artesanato, vendia em feirinha de artesanato shopping. Tipo assim, domingo ficava lá, montava o standzinho e vendia. Tipo, não tinha nenhum contexto de restaurante, né? Tipo, tem gente que às vezes abre um restaurante, uma hamburgueria e já tem, tipo, um passado de restaurante. Sim. Boa família vende um histórico. Vende um histórico e tal. Não foi o nosso caso. Tipo, a gente não tinha 0. Então, o problema é isso. Como você não é conhecido por nada e você não tem nenhum contexto com isso, você não entende como é que funciona a dinâmica das coisas de um restaurante. Você não entende como engajar um cliente. Tipo, hoje, se eu fosse abrir uma hamburgueria do zero, eu faria completamente diferente de como eu abri naquela época. Mas pelo conhecimento que eu tenho, provavelmente já abri com muito mais contexto com as marcas que a gente tem hoje, que patrocinam o Sampa de alguma forma, né? Que ajudam a nossa franqueadora. Então, esse tipo de contato que o cara que já tem experiência já sai na frente, a gente saiu tudo para trás, entendeu? Sim. Então é ruim. Né? Acho que nesse processo aí do início, né? Obviamente é muito pesado, assim. Onde que vocês enxergaram que
que principalmente hoje vocês têm essa percepção mais apurada, que, provavelmente em algum momento deve ter dado um estalo, não, é isso aqui que a gente precisa fazer, esse vai ser o caminho. O que foi que virou a chave para vocês para poder conseguir escalar o negócio e crescer? Boa pergunta. A primeira virada de chave foi o primeiro sinal de que a gente estava fazendo algo no momento no caminho certo. Então, quando a gente trabalhava lá, era eu, meu irmão, meu pai, minha mãe e 2 funcionários. Antes dessa virada de chave, sobrava um cascalhozinho. Eu morava com meus pais na época, não tinha carro. É diferente, por exemplo, o cara que começa a empreender no apartamento dele, ele já tem 2 filhos berrando na orelha dele, com um monte de conta para pagar, ele não sabe como é que ele vai fazer, ele não entende nada de precificação. Então tem várias coisas que não dá pra gente fazer essa comparação na prática, porque tem muitos começos, pelo menos dos alunos que eu tenho, ou de pessoas que eu já conversei, que são muito mais difíceis que o meu. Apesar de eu começar com poucas vendas, a gente não tinha toda essa pressão de pagar o aluguel. Tipo, morava com os meus pais. Sim. Então eu tinha essa vantagem. Por outro lado, aí chegando na tua pergunta, a gente nunca teve uma dúvida de que não daria certo. Esse é o principal. Eu nunca tive dúvida de que não daria certo. Só não sabia como. Acho que existe uma grande diferença. Porque tem gente que questiona toda hora a sua capacidade. Tem gente que toda hora fica não se subestimando, mas fica se sabotando. Então as pessoas se sabotam, porque elas não estudam. Então elas se sabotam, mas também sabendo que elas não estão fazendo um grande diferencial na vida delas. Que aí já é mais uma sabotagem, né? Elas sabotam um negócio se auto-sabotando, né? Tipo, sem fazer o que precisa ser feito, ela sabe que tem que fazer alguma coisa. Tá? Então, eu acho que o importante é você ter, de alguma forma, alguma certeza no seu coração. Não sei como eu tive isso. Não sei como, não tem como explicar. Mas de alguma forma a gente sempre soube que estava no caminho certo. Na verdade, assim, meio místico, né? Meio sobrenatural mesmo. A gente não aceitava não dar certo. Não dar certo. Tipo, não tinha outra alternativa, entendeu? Então, tipo, pra gente ou era dar certo ou era dar certo. Até que eu comentei esse documentário, tipo, a gente saía pra panfletar, olha que loucura. A gente funcionava no almoço, né? E na janta. Tinha uma época, pra você ter uma ideia, como era na contramão, a gente fechava na janta só abrindo almoço. Olha que loucura. De tanto que a gente não conhecia, entendeu? Tipo, delivery não era como era hoje, enfim, tem várias coisas. Muita coisa mudou, E aí, a gente saía pra panfletar. Eu saía às vezes pra panfletar, ou o meu irmão saía pra panfletar e o outro ficava na loja, porque tinha que ficar alguém. Aí, sei lá, porque a panfletagem dava certo e tipo, sei lá, um grupo de 12 caras que tava trabalhando lá chegava e ia pra loja. Aí só quem começava, tipo, a panfletar tá dando certo. Então, tipo, a galera, tipo, nossa, novidade, da hora, vou lá. O folder era bonito, a gente, como era de computador, de mexer no Photoshop, fazia uns negócios bonitos, né? Aí daqui a pouco a loja começava a bombar e tipo, eu ligava pro Júlio desesperado, mano, volta aqui e tal. Aí daqui a pouco, tipo, ele chegava correndo da rua pra entrar na hamburgueria. É sério, tipo, mano, suado e tal. E era engraçado porque ele saía pra panfletar e aí a pessoa chegava lá e dava de cara comigo, né? Aí o cara, tipo, mano, eu não te vi ali na rua já. O cara tipo, bugava, tá ligado? O cara tipo, mano, que isso, velho? O cara já foi voltar. Acabei de passar por você na esquina, mano, de trás ali. A matemática não fechava, tá ligado? Aí chegava, da hora isso aí. O outro chegava igual, os caras... caraca, velho, são gêmeos, tá ligado? Agora entendi tudo. Agora entendi tudo. E até pra fechar a pergunta que você fez, literalmente, quando a gente começou a vender mais e sobrar mais dinheiro, quando você fala, puta, tô no caminho certo. É difícil você achar que você tá no caminho certo se você tá tendo prejuízo. Essa é a realidade. Então o pessoal tem que focar em venda. Bicho, primeira coisa, tirou a cabecinha pra fora da água, é só com venda. Tem gente que fica se preocupando, vou limpar o chão aqui, eu preciso organizar melhor o meu estoque, bichão. Se preocupe em vender primeiro. O comércio em si, a gente estava batendo um papo sobre isso na semana passada, eu e um grupo de amigos, e essa questão do comércio, a gente muitas vezes se ilude ou toma o brilho das redes sociais, o brilho de querer ter um negócio bonitinho, instagramável e tal, mas esquece que o foco principal é venda. E eu vou falar assim, isso tá suscetível a todo mundo. Ao cara que é pequeno, médio, grande, todo mundo tem essas fases, né? Esses ciclos de altos e baixos. Sempre vai ter alguém maior que você. Sempre vai ter alguém maior que você pra você se comparar, né? Sempre. Por exemplo, eu passei por um período de baixa, agora no primeiro semestre desse ano, que foi algo um pouco fora do comum que eu imaginava.
mas foi algo, obviamente, né? Eu tenho a cultura de sempre tentar extrair algo positivo dos problemas, né? Foi algo muito bom, porque eu precisava, eu estava desfocado da venda, né? Ano passado, a gente performou muito bem. E aí você dá uma respirada, é natural, porque senão, cara, se for só energia o tempo inteiro, a gente não aguenta. E aí, nesse respirado, eu respirei por tempo demais. Tem que E dar aí, cuidado. mano, e aí sufocou. Quando eu fui ver, eu desfoquei o negócio. Falei, cara, peraí, tá errado isso aqui. Quando eu comecei a olhar, quando eu comecei a sentir, quase que já era tarde demais. Aí, assim, foi uma reversão, mas só que eu voltei muito mais forte do que era antes. Foi bom pra poder dar o estalo de... É só um tapa na cabeça, um pedala Robinho, né? Acorda aí, maluco. Acorda aí, mano. E aí eu falei, cara, e aí o legal é que assim, tipo, a gente tá fazendo coisas que nunca foi feito antes, de forma como nunca foi feito antes, com mais estratégia, com mais inteligência, com resultado melhor, uma rentabilidade melhor pro negócio. E eu falei, cara, legal. Tipo, evoluir, né? Do meio do ano pra trás tava terrível. Agora a gente tá vendo uma luz bonita no fim do túnel, chegando no final do ano. As pessoas acham que o gráfico pra você crescer é assim, cara. Mas não é. Ele flutua. Assim, ele flutua. É tipo, já aqueles gráficos de bolsa de valores? Uma coisa tá aqui assim e cai só. E no Instagram também não dá uma brecha assim, tipo, quem vê a gente acha, nossa, como é que estão crescendo e tal, mano. Quantas vezes a gente não quis jogar tudo pro alto, surtou, tipo... Até, não é só no começo, até no meio do caminho. Você esbarra num obstáculo, tipo pandemia, por exemplo, você se questiona e fala, mano, pô, a gente fechou uma loja em Moema que ninguém soube que a gente abriu praticamente. Né? A gente fechou mais uma marca que não... ficou pouco tempo na nossa mão também, que era uma marca de Smash. Enfim, a gente vendeu, né? Ela ainda existe, mas não é nossa mais. Então, tipo, as pessoas acham que é só vitória. Porque, óbvio, no Instagram, o derrotado não tem voz no Instagram. Não. Então, tipo, as pessoas não veem as histórias de fracasso, elas só veem as histórias de sucesso e a pessoa olha pro cara que tá vendendo bem, mas não enxerga o detalhe do que ele tá passando. Tipo, ou do tudo que passou pra construir esse bem, né? Porque vitrine e outra, o sucesso é só a pontinha do iceberg pro lado de fora da água. Não tem... É só isso. Tipo, cara, você pode ver todos os caras, tipo, que você pensa em referência do mercado, nenhum deles não passou dificuldade ou não se questionou, mesmo tendo resultado. Que às vezes o cara fala assim, puto, o cara tem resultado financeiro, mas como é que tá o resultado da vida dele? Tem muita coisa envolvida, não é só, tipo, o dinheiro ou o sucesso uma parada empresarial. Muito foda que eu achei, assim, e cara, eu abraço muito o mercado inteiro, sabe? Eu sou, tipo, o cara que eu gosto, eu tava até brincando ontem em casa com meus filhos lá, a gente tava trocando ideia, não sei o que, tal. E aí eles estavam falando de coleção, que... acha legal, né? Aí um quer colecionar uma coisa, outro quer colecionar outra. E eu sempre quis ter o hobby, né? De colecionar uma parada, assim, de fazer... Tem gente que gosta de colecionar música, vinil. Aí tem o Thiagão da Farm, a gente tava trocando ideia sobre isso também. Ele coleciona videogame, tem videogame pra caramba, dos mais antigos até os mais novos. Tem uma parada, ele falou que vai trazer uma TV de tubo e um PS1 pra botar aqui, velho. Eu falei, muito louco, vai ficar da hora. Se tiver um Nintendo 64, me chama. Ele tem vários, tem vários. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, né? E me lembra muito o Burrê no Papo, porque o Burrê no Papo se tornou um colecionador de histórias. A gente traz a galera aqui pra compartilhar essas histórias, mas vira uma coleção, né? Mano, tá lá um grande arquivo, né, velho? Muito cara, rico. Isso é muito rico. Se você parar pra olhar todas essa galera que já passou e ainda tudo que vem pela frente, cara, é um conteúdo muito massivo, de muita história, de muito caso de fracasso, sucesso, acerto, erro, conserto, de desistência e recomeço. É muita coisa louca. Isso tem muito a ver com a realidade do negócio, né? Não é porque o cara tem sucesso hoje que ele chegou lá e estralou um dedo e a coisa aconteceu. E a gente faz questão de falar exatamente os passos que a gente teve, porque a gente sabe que isso é a realidade da maioria, entendeu? Tipo, porque se a gente conseguiu chegar um pouco mais longe, o cara também consegue. Até hoje a gente lembra ele... Cara... Quando não ia bem, ele era um marketing, eu fazia todo o resto. Eu brinco que ele vive no mundo da lua e eu trabalho, né? Eu dou uma zoada, né? Ele fica sempre assim. É zoeira, mas tem uma parte ali que o marketing ele consegue ter um pouco mais a mente criativa pra pensar. E ele sempre foi um cara mais criativo. Então eu sempre pensei, cara, eu vou segurar o tranco, seja ele qual for, e ele vai ficar livre pra pensar, porque eu sei que esse moleque é bom. E aí, o que isso gerava? Também gerava uma cobrança excessiva nele, porque não vendia. Então, tipo, o cara se maltratava porque não vendia.
Pô, teve um dia lá que foi um sábado à noite, vendeu um hambúrguer só. Sábado à noite não, é o sábado do dia inteiro, vendeu um hambúrguer. Um. Caraca. Tipo, você começa a questionar, você fala, mano, o que eu tô fazendo aqui? O moleque socava o chão. Ele vivenciou isso, né? As pessoas colocam pressão, às vezes, muito no trampo. E só que o resultado só vem você estudando e persistindo, velho. Não tem o que fazer, eu sou a prova viva disso. Eu não posso reclamar, por exemplo, minha infância eu tive colégio bom. Tipo, a gente tinha sempre bolsa de estudo, né? Então, pô, ia lá fazer aquelas provinhas de mérito, né? Bolsa mérito, que fala. Então a gente sempre teve bolsa de estudo, faculdade, a gente conciliava a faculdade com a Sampa Burger, porque a gente sabe que a gente é formado em administração ali pela Embi Morumbi. E foi sempre conciliando. Então ele ficava uma vez, eu ia pra faculdade, aí voltava. Assim por diante. Então, cara, quem quer dá um jeito. Quem não quer, arranja desculpa. É clichê. Mas é verdade. Mas é real, né? É real. E assim, a gente, por um lado, às vezes você não se questionar tanto sobre outras possibilidades, vou te falar, ajuda. Porque às vezes o cara ele desiste da hamburgueria ou pensa em desistir porque ele tá achando que qualquer outra coisa pode ser melhor, sendo que às vezes é melhor ele focar mais um pouquinho, tipo, não existe outra possibilidade. Eu vi um cara na internet, eu não lembro qual era o nome dele. Ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, cara, sabe o que eu faço nos meus projetos em todos? Eu subo na ponte e queimo ela na cabeça dele. Então ele sobe na ponte, queima ela, o único jeito de você sair é correndo até chegar ao outro lado. Então não tem outra opção. Tipo, queima a ponte. Entendeu? Aqui que eu vou focar. O que eu vou fazer? Então o cara entra em 2, 3, 4, 5 projetos e não faz nada. Entendeu? E acaba perdendo muito tempo, né? Perde Porque muito você tempo. gasta muita energia, você gasta esforço, gasta recurso e muitas vezes não chega onde deveria chegar se tivesse focado num negócio só. O carro demora mais força pra sair da primeira marcha, bicho. Depois é só moleza. Pra galera que você falou uma parada que eu achei assim foda, porque realmente eu acho que precisa destravar esse drive na cabeça da galera. De que todo mundo pode de fato chegar a ter sucesso. Eu acho que a gente tem um mercado muito forte. O mercado do burger ele cada vez mais cresce, ele mais se fortalece, ele se profissionaliza. A cada mês que passa ele toma uma nova roupagem, ele toma um novo fôlego. Mas parece que muitas vezes a galera não tem essa noção de para onde ir. Então, qual é a pergunta? O que vocês acham, assim, na opinião de vocês, que ou informação técnica, ou dica, orientação, 3 passos, seja lá o que vocês acharem melhor, mas pro cara sair assim, putz, segue isso e vai. Quais são os passos? O que o cara precisa destravar na mente dele, seja pro negócio ou seja de mentalidade pessoal, para ele poder virar a chave do negócio dele? Cara, é uma pergunta meio complexa. Eu vou tentar contextualizar. Isso na visão de vocês, tá? Assim, com a experiência que vocês tiveram. Vou tentar contextualizar isso com um vídeo que o meu irmão mandou uma vez, que é um vídeo que tem um food truck. Aí tem duas mulheres, acho, no vídeo, e aí elas estão. Toca uma musiquinha triste. E aí, tipo, elas estão tipo, meio chateadas que não tem pedido e tal. Aí faz barulhinho, tipo, de iFood, e aí começa uma vibração, aí você vê uma musiquinha de esperança, tipo, nunca desista dos seus sonhos, sabe? Só que, tipo assim, elas estavam paradas sem fazer nada. Eu lembro quando a gente tava parado e não tinha cliente, a gente tava no PC estudando. Então, a primeira coisa, velho, estude. A sorte é que hoje tem muita gente falando, aí você tem que ter um outro cuidado. Quem que tá falando? Esse cara, ele saiu de onde e foi pra onde? Qual que é a história dele? Veja o que ele construiu, né? Pesquisar um pouco sobre a pessoa que você tá estudando, entendeu? Tipo, cara, eu não sou o melhor do mundo, mas eu acho que eu tenho um pouco a agregar na vida de quem tá começando, porque eu já estive nessa posição. Tudo bem. Então eu compartilho minha experiência. Agora, a pessoa, ela tem muito mais recursos para poder estudar hoje. Hoje tem, cara, workshop praticamente toda semana, um evento, todo mês vai ter um evento de hambúrgueres, focado em hambúrguer. Então, primeira coisa, estudar, né? Pediu 3 passos, estudar, planejar se ela ainda não abriu. Se ela não abriu, é bom planejar, porque antes de você tirar do Excel, você tirar da planilha, o custo ainda é 0. Depois que você tirou, filho, você tá correndo contra o tempo, entendeu? Óbvio que, pode ser que as coisas não saiam como você estruturou no papel, porque a realidade é muito diferente do papel. Mas enquanto tiver no papel, você, em tese, você ainda tem, entre aspas, um certo tempo para poder fazer. Não tem esse tempo, eu tô correndo contra as contas e tal. Às vezes não é o momento de você abrir. Às vezes é o momento de você, tipo, tentar procurar alguma coisa para você estruturar e aí sim você abrir.
Tipo, abrir na loucura, às vezes pode ser um buraco que você tá cavando pra baixo. Sim. Que é o caso que eu vejo de muita gente. Tipo, o cara abre no desespero, não sabe nada de gestão financeira, se afunda e pega empréstimo e faz loucura. Tipo, cara, quando a gente foi fechar a Moema, eu falei pro meu irmão, falei, ó, a partir desse mês aqui, se a gente não tomar as devidas providências pra fechar, que demora ainda uns 2, 3 meses pra fechar, de fato, a gente vai ter que pegar um empréstimo. A gente olhou assim, tava tipo setembro de 2020, meio da pandemia. Mano, não tinha histórico a loja, né? Não tinha um histórico, assim, tipo, não era uma loja consolidada igual a da Verbo Divino, que daí entrou em crise. Aquela loja tinha aberto em dezembro de 2019. Foi o primeiro desafio grande. Eu olhei pra ele, olhou pra mim e falei, mano, fecha. Tipo, não tem vergonha em fechar, né? Então, acho que estudar, planejar e não ter ego. Não pode ter ego. O ego é inimigo do negócio. Tipo, cara, às vezes você quer mostrar pro seu amigo que, pô, você tá fazendo um trabalho legal. Nossa, porque eu ganhei um prêmio XPTO. Cara, o que a gente já viu de restaurante premiado e falido, premiação não é tudo. A premiação é uma carícia no ego. Tipo, a gente foi indicado pro Prêmio Hambúrguer Perfeito. Até tá aqui um bonezinho aqui, né? Não sei se dá pra câmera Dá pra pegar. ver. Mas enfim, pô, uma grande honra pra gente. Esse ano, ter recebido essa indicação é tipo uma coroa. É tipo coroar todo o nosso esforço. E a gente perdeu pro Thiago, que é uma grande referência pra gente. Uma das inspirações pra gente ter aberto, inclusive. Então, assim, mesmo que eu tivesse ganhado, eu não ia me achar melhor do que ninguém. Sim. E por fato de ter perdido, eu não me acho pior do que ninguém. Acho que você tem que trabalhar muito bem a sua mente pro ego não te contaminar, entendeu? Claro, vira um combustível, é legal. Porque você fala, mano, um dia eu quero subir naquele palco. Você sente que o caminho tá indo no caminho certo, né? Uma Que é o que resposta. vocês falaram agora há pouco. É né? uma resposta, tipo, pô, legal, o mercado está vendo que estamos fazendo projetos diferentes, coisas diferentes do óbvio. Mas mesmo assim, ganhar não me torna melhor do que ninguém, perder não me torna pior do que ninguém. É isso. Tipo, não pode ter ego. Na minha opinião, não pode ter ego. Como é o nome dele? O Pedro Valsa estava. A gente até zoou na gravação lá. Ele, ano passado foi indicado 9 categorias, perdeu Meu as Deus. 9. Esse ano foi indicado as 7, perdeu as 7. Aí ele, caraca, Aí é foda. continuei perdendo tudo. Eu falei, ó, você tem que olhar o lado positivo. Você é o maior ganhador de perder tudo da história. Ele é o maior indicado. Ele é o maior indicado. Tá bom. cara, aí você acha que isso é ruim, né? Pensa pro lado dele. Você acha que, putz, cara, espero que isso não afete a mentalidade dele, mas eu acredito que não. Grande Ele leva empreendedor. muito de boa. Ele Exato, leva muito de entendeu? boa. A Não tem- gente trocou uma ideia lá no evento, né? E ele falou muito sobre isso, que, tipo, é legal o reconhecimento, é legal estar ali participando, mas, cara, é só mais uma etapa do processo. Exato. E até para complementar o que você respondeu, acho que uma parte um pouco mais técnica, que acho que pode ter faltado aqui no que você falou, tem a parte técnica, mas uma mais específica que eu adicionaria seria uma análise prévia de oferta e demanda. Legal. Então, como que eu faço isso? Tá, quantas pessoas tem na sua região? Quantas hamburguerias tem? Faz uma a continha. gente pode aprofundar? Uhum. Vamos ensinar pra galera como fazer? Porque assim, beleza, você faz uma pesquisa. Faz uma pesquisa como? Aonde? Então, Quais são os meios? Você tem informação? existem. Tipo, dá pro cara pesquisar no Google. Até porque assim, vamos lá, por uma parte muito mais técnica, existem aplicativos que você pode fazer que é caro. Um chama GeoFusion. Caro, aspas, pra quem não tá estruturado. Pra um McDonald's é barato. Ele usa. Sim. Entendeu? Sim, não tô falando que... É assim, para algumas pessoas é caro, para outras é barato. Uhum. Via de regra, você vai ter que pagar uma mensalidade por esse aplicativo chamado GeoFusion. Tem alguns sistemas da prefeitura também que podem te fazer uma análise do local, enfim. O que eu gostaria de adicionar aqui, que você não precisa ser necessariamente 100% criterioso e técnico para fazer essa análise se você está começando ou se você não tem um negócio que consiga pagar esses aplicativos. O que você pode fazer simplesmente aquela pesquisa. Quantas hamburguerias tem aqui no iFood, como é que elas são, vamos fazer uma pesquisa de mercado. Então eu vou pegar as 10 melhores daquela região e eu vou pedir. E eu vou fazer uma análise, por exemplo, ó, que nem aquelas estrelinhas do iFood lá que tem. Tipo, comida, temperatura, sabor, atendimento. Tempo de entrega. Exato. Legal. Embalagem, tira foto, documento. Para todas as hamburguerias que a gente abre, a gente faz esse estudo. Todos. A gente fez isso antes de abrir a primeira também. Fez isso antes de abrir a primeira, então... Na região onde vocês vão abrir. Isso. Legal. Na primeira mesmo, antes de abrir a primeira da Verbo Divino, a gente fez isso. A gente gastou, sei lá, quanto de dinheiro só pra comer. Porque, tipo, uma coisa é certa, sai mais barato, às vezes, não abrir.
Entendeu? Tipo, sai mais barato não abrir. Você gastou um pouco ali, mas você... Entendeu tá bom, que, talvez pô, você quer essa região aqui, não sei. E o que eu gosto de fazer, assim, pelo menos da parte de expansão, é focar em mercados que estão precisando. Você pega mercados estabelecidos, tipo, vou abrir uma hamburgueria em Pinheiros ou em Itaim Bibi, São Paulo. Loucura. tem que pegar onde tem demanda reprimida. Demanda reprimida, ou às vezes então, aí que tá, a oferta sempre existe, mas qual que é a qualidade da oferta? Então esse é o ponto, tipo, quando a gente sai para estudar, por exemplo, agora a gente foi para os Estados Unidos para estudar o mercado de hambúrguer, legal. O cara que tá, por exemplo, às vezes numa cidade pequena de um outro estado que não seja São Paulo, ele não precisa ir para lá, ele pode ir para São Paulo, porque provavelmente a oferta lá não tá igual a São Paulo. Sim. Aqui em São Paulo, no miolo que a gente tá, eu não tenho aonde estudar mais. Eu tenho que ir pra fora. Então fica caro. Sim. Caro ou barato, depende do quanto você ganha. O cara é sempre relativo. É relativo, mas digo assim, é um investimento que você faz que é maior do que vir pra São Paulo de uma cidade pequena. Então um cara que tá numa cidade pequena, cara, vem pra São Paulo, passa 3, 4 dias, traz os conceitos e volta. Dá até pra organizar, né? Pega lá 2, 3 caras da tua cidade, junta, vem, faz um tour, visita uma galera. Velho, você tem FISPAL, que é uma grande oportunidade de verdade. você tem que... As pessoas, às vezes, elas funcionam só na base do tranco, né? Você tem que ter uma desculpa pra fazer aquilo. A FISPAL é uma excelente desculpa. Você vai ver tudo que tem de mais moderno à disposição. Você vai já estar numa grande cidade como São Paulo. Sim. E já vai aproveitar pra fazer todos esses estudos. E tentar entender, mano, na minha cidade cabe isso. Tem muito aluno nosso, muita gente do interior fala, mas aqui não funciona, aqui é só podrão. Aqui é só o prensadão e tal. Beleza, filho. Vai lá no São Carlos, que é um puta prensadão. Entende? Tipo, o São Carlos não tá vendendo um prensador, ele tá vendendo uma baita de uma experiência em loja. Eu acho que a galera acaba se restringindo muito por esses conceitos mesmo locais, né? Então o cara, ele nem tenta, de fato, olhar com uma outra ótica a possibilidade do negócio dele, inovar numa região. Tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Beleza, então se eu fizer diferente, cara, eu vou me destacar. Essa é a visão. Se tem todo mundo fazendo podrão, você vai ser mais um, você prefere tentar fazer algo diferente? Faz um negócio diferente. Claro, mano. faz um negócio diferente, Agora, com certeza. se na cidade o cara não acredita que não vai ter uma opção a não ser o podrão, beleza, mas então foca numa marca legal de podrão. Tipo, o que o São Carlos fez não é necessariamente um podrão delicioso, não é isso. É tipo, toda a entrega que tem por trás. Você entra numa experiência quando você vai no salão do cara, ele traz uma experiência. Então o cara vai trazer uma bisnaguinha diferente, que é a bisnaga interior, ele vai trazer um guaraná diferente. Enfim, coisas que agregam na experiência, entendeu? Sim. Que o cara pode trazer de inspiração de São Paulo pra região dele. Que inclusive é delicioso. São Carlos é surreal. É muito bom. Eu fiquei, inclusive, eu tô precisando comer de novo, porque faz um tempo. E detalhe, até pra fechar. Essa pesquisa ela tem que ser feita quando você abre e de tempos em tempos. Pra validar, né? É porque assim, por exemplo, agora que a gente tá estruturado, eu fui fazer uma pesquisa novamente para ver o que estava acontecendo só de cardápio de concorrente ou de hamburguerias que vendem muito. A gente descobriu várias coisas importantes para o negócio. Inclusive, por exemplo, tem uma hamburgueria muito famosa na Zona Leste de São Paulo, que é uma das que mais vende no iFood em um endereço. E eles têm um sachêzinho de maionese. Sachê. Não tem mais o potinho, o Galvanotec. Aí eu falei, caramba, cara, esse cara tem um sachê. Que parece uma camisinha? Isso. Eu doei muito com ele. Mas assim, é que eu vi lá o pessoal falando, zoando. Mas, de fato, assim, ele tá trazendo uma experiência diferente que 99% até de hamburguerias famosas que vendem muito, que dão curso, mão de tudo, continua no Galvanotec. Então, enquanto tem gente, quietinho, trabalhando, vendendo pra caramba e inovando, se eu não tivesse parado pra analisar isso, não ia ver pra caramba. Detalhe, o cara tem o de 30 gramas e o de 100. De 100 gramas pra vender uma porção maior. Pô, de cheddar também tem. Fala, caramba, o cara colocou molho cheddar no pacotinho. Entendeu? Então são pequenas coisas ali. Se você não tá fazendo isso constantemente, provavelmente você tem que estar sempre olhando pro o legal da feira é isso, né? Que a feira ela te traz muita possibilidade. É porque a galera tem o hábito de viver muito óbvio. Então, assim, provavelmente alguém já devia ter visto uma envasadora de molho, mas nunca pensou em fazer isso. Fato. Né? Aí ficou, não, isso aqui é pra envasar molho, pra envasar sacolé, pra envasar, sei lá, qualquer outra coisa.
Qualquer outra coisa, pra qualquer outra coisa. Aí o cara vai lá, pega e, cara, peraí, não. Pô, E se se eu fizer aqui? Tipo, e se eu... E aí tem que... É muito disso aqui, é muito mentalidade, né? Muito de perfil mesmo. Então o cara tem que... Eu acho que uma parada que a galera precisa exercitar mais é esse perfil inovador. O brasileiro tem no DNA, na coluna 175 do DNA, a característica do gambiarreiro. Então pega essa porra e usa, velho. Sabe? Faz o teste. Mano. É verdade. Vê, tenta fazer uma parada. Cara, sabe que Muda, sabe? Faz um negócio diferente, mano. isso me lembra o que você falou da envasadora e tal. Isso me lembrou. Sabe aquele utensílio que é uma pistola medidora de molho? Que você aperta o gatilho e ela sai uma Sai a quantidade quantidade determinada. Aí, pô, foi um aluno meu que colocou lá. A gente tem um grupo de network dos alunos, né? Aí ele colocou assim, cara, essa daqui serve? Ele me mandou uma pistola, que era tipo uma pistola de cream cheese, que o pessoal usa em culinária japonesa. Eu fiquei pensando, falei, cara, não sei se serve. Mas custava R$99 aquele treco. Eu fiquei pensando, falei, cara, talvez sirva. Porque o gatilho ele tem começo, meio e fim. Sim. Tipo, eu não sei. Eu preciso Eu já testar vi isso. o cara usando aquela... Não tem aquelas pistolas de usar em obra? Uhum. Aquele gatilho de obra? Eu Sei. já vi os caras botando dentro de uma FIFA e mandando bala. Já era. Pois Fez é. a adaptação, mano. a gente foi no McDonald's, É inclusive. que hoje já tem, né? Uma das dificuldades com molho cheddar, por exemplo, é você usar ele numa bisnaga, né? Sim, por exemplo, sim. com de temperatura e tal. A gente viu no McDonald's, os caras deixam o molho cheddar umas 2 horas antes pra fora, colocam na bisnaga. Só que eles não colocam na bisnaga o creme. Eles colocam o saco aberto pra não sujar a bisnaga. Olha. Entendeu? Então, tipo, pra você E aí não vai ter que ter- pressionando o saco e vai vai pressionando o saco. Aí, tipo, você terminou, tira o saco, coloca outro. Vai pressionando o saco lá ele. Os caras tá complicado. Tava faltando, mano. Cara, o cara vai esmagando o saco lá. Enfim, mas aí, tipo, o cara, ele consegue... Ele usou um utensílio medidor e, teoricamente, era difícil, ele adaptou de um jeito fácil. Foi muito bem pensado. Então, tipo, coisas assim, você fala, pô, ele saiu do óbvio numa coisinha besta que ajuda muito a operação dele. Entendeu? Isso ajuda muito. Ó, eu vira e mexe, a gente fala aqui que de vez em quando a gente solta algumas aqui no universo, né? Pra ver se alguém pega e faz. Porque, cara, eu não vou fazer, mas eu quero que gere facilidade pro mercado. Tipo, há um tempo atrás a gente falou sobre universidade de hamburgueria, já tá rolando aí uns negócios acontecendo, tal, tudo mais. E várias outras coisas. E eu, de tanto conversar com a galera, de tanta informação, tanto dado, né? Uma das principais reclamações que a gente via era a questão do alface. BO do alface. Porque vende alface pra porra. Vende muito alface, é muita alface que sai. E cortar alface, pra quem corta, né, quem não coloca inteiro, é um porre. E tem uma galera, assim, tipo, a cada 10, 6 cortavam alface. Absurdo. Corta alface é um porre, tem que trazer uma pessoa só pra cortar alface e tal. Falei, cara, pega, arruma uma máquina e põe pra cortar alface. Ah, mas aí, tipo, pegou aquele da Skysim lá, ou outros processadores, não fica legal, porque a rotação é alta, destraçalha o bagulho todo e tal. Então, tá na hora de desenvolver um equipamento aí, né, pra... Vou deixar uma passa em tiras. Fala com os amigos lá pra desenvolver. Eu tinha falado com o Milton já, ó, olha esse Vamos falar mercado com aí, olha esse mercado aí, você que conhece, traz uma Legal. coisa lá de fora de repente. É legal porque nem é só pra Inovações- hamburgueria. Inovações, eu lembro quando a gente Não, é pra visitou- E não tem nada específico pra isso. Legal. A gente tinha visitado o Docker uma vez, isso faz muito tempo mesmo, não sei se eles fazem assim. Era DOC ainda, né? Era Docker, bem não era DCK. DCK ainda. E aí eu lembro que eles faziam a higienização do alface em tanquinho, velho, de roupa. Que tá ligado? É que era muito alface. Que era mano. muito alface. E aí, tipo, ao invés de usar o secador de alface, eles usavam um tanquinho de roupa, que cabia muito mais. E o processo é praticamente o mesmo, tá ligado? Ele centrifuga e tira a água. Sim. Eu olhei e falei, nossa, genial, né? Tipo, pena que não vendo tanto alface, mas achei genial. Tipo, o cara A gente adaptou uma vai se solução, adaptando, saiu né? do óbvio. Pô, e o tanquinho não usa pra lavar roupa, só alface. Então, ele é limpo, né? Então, por que a gente tá falando disso? Eu acho que a galera precisa abrir mais a mente, a criatividade, igual quando começaram a pegar aquela maquinazinha de costurar o saco de ração, os cambal lá, e começaram a usar. Cara, isso aí foi fantástico.
Então tem que trazer mais essa ideia de olhar o mercado, olhar essas feiras, esses eventos que são algo super importante para o mercado, mas buscar, às vezes, o que não é tão óbvio para o produto e aproveitar isso como até um gancho. Cara, eu vou além. Às vezes nem precisa comprar necessariamente um novo equipamento ou utensílio. Exemplo, tem muita gente que pergunta, posso conhecer sua loja lá tal? Eu sempre falo, vai lá. E aí o pessoal sempre se surpreende porque eu deixo cebola caramelizada num mantenedor de proteína. Cara, mas dá pra deixar a cebola? Claro, bicho, o negócio é quente. Tipo, normal, pode deixar. É de proteína porque o nome é esse, mas você pode colocar o que você quiser. O cara quer colocar batata? Vai, mas ele vai ficar meio murcho. Agora cebola. Entendeu? Bacon dá pra colocar. Então tem várias coisas ali que você pode adaptar. Acaba se prendendo muito. É, né? Muito. Bom, ao longo da trajetória de vocês, cara, qual foi, assim, que vocês enxergam que foi um dos maiores erros que vocês cometeram, que custou caro, foi pesado, e o que vocês fizeram para reverter isso? Cara, o maior erro, fazer negócio pensando só em número. Tem que pensar em número, inclusive, é a maior parte. Mas um dos maiores erros é você não fazer uma análise prévia do perfil de quem você está se associando. Eu acho que isso é o primordial. Eu não tô aqui para ficar falando mal dos meus ex-sócios, nada disso. É porque às vezes não é compatível o nível de energia que você dispõe, o nível de energia que eles dispõem, ou N fatores. Então eu colocaria sempre uma análise prévia, não só, vamos dizer, jurídica, de quem você está se associando, mas também uma análise prévia do perfil daquela pessoa. Tipo, será que a gente vai se dar bem como sócios? Somos complementares? Porque no final do dia, o meu irmão fazia a maior parte dos rolês burocráticos e eu fazia a maior parte das coisas criativas, lançamento, o processo operacional, assim por diante. É bom ter só um trabalho, né? A gente tinha... Você viu que ele veio pra espetar hoje, né? Ele tá usando... Ele tava esperando essa oportunidade. Ele gosta de uma espetadinha. Ele tá usando testosterona, aí fica desse jeito aí. Cara, entregou, hein? É importante a gente falar sobre sócios complementares. Porque assim, quando eu falo de dois sócios que são bons na mesma coisa, eu tenho uma deficiência na outra. Sim. Você não precisa ser o melhor do mundo. Porque os melhores, daqui a pouco a gente vai contratar gente melhor que eu. O funcionário hoje vira um hambúrguer melhor que eu. Eu fiquei 1 ano e meio na chapa. Ele não sabe nem ligar a chapa. Mas ele sabe... O cara tá me entregando, né? Mas ele sabe fazer a gestão financeira muito melhor que eu. Ele ficou 1 ano e meio fazendo isso, eu fiquei 1 ano e meio na chapa. Agora, o processo operacional eu domino. Ele domina o quê? Financeiro, RH. E às vezes fala assim, não, cara, tem que ser mais rígido com os colaboradores. Eu sou dessa vertente. Eu fiz exército. Não parece, mas eu fui do exército por 1 ano. O cara, toda hora ele olha e fala, bom, não, eu não iria por esse caminho, iria por esse. Resulta que normalmente ele tá certo. Sim. Porque ele tomou essa frente e se especializou nisso. Eu me especializei em outras coisas, tá tudo bem. Então, buscar isso, eu acho que é isso. Os talentos têm que ser adicionados, né? Não mas iguais. você não pode ser ignorante e delargar. Entendeu? Tipo assim, vamos supor, cara, no caso, eu sou irmão dele. Então, tipo, até em caso de irmãos, às vezes pode rolar uma sacanagem. Sim. Então, tipo, eu, teoricamente, toda vez que existe uma prestação de contas, eu sou proativo em fazer a prestação de contas. Ponto. Eu não... Pelo fato dele ser meu irmão, muito menos, mas o que a gente vê de casos assim, tipo, o cara sempre tem um rolo no financeiro, sempre tem um problema no financeiro, sempre tem uma questão no financeiro. O cara, tipo, tem... de todos os negócios que eu abro, eu sempre sou financeiro, porque é uma coisa que eu não abro mão, é esse controle. Porque eu sei, eu conheço a minha índole, eu sei até onde um negócio pode chegar e qual o risco que ele corre no caso de ele, tipo, entrar em uma crise. Por exemplo, você tem um problema financeiro no negócio, igual a gente teve em Moema, certo? Eu tenho certeza que eu não vou deixar a bomba explodir na minha mão. Então eu falei pra ele, 3 meses antes de dar o ruim, falei, a gente está caminhando pro ruim. O que você quer fazer? Vamos entender? Beleza, porque eu sei que eu tenho essa capacidade. E eu não é que ele não tenha, mas eu confio na minha capacidade de não fazer besteira. Entendeu? E ele pode perguntar ou não perguntar e vai dele. Mas eu vou ser sempre proativo em comunicar as coisas e ser muito claro nisso, entendeu? Porque eu acho que um dos maiores problemas também é, por exemplo, eu faço essa função, então eu não vou me meter na outra. Não, você tem que se meter na outra.
de vez em quando. Você tem que entender, você tem que pedir a informação, você tem que dar pitacos. Inclusive, por exemplo, ele às vezes negocia coisas. Né? Então, isso está mais aliado à questão de custo, mais aliado ao meu trabalho do que ao trabalho dele. Mas ele às vezes negocia coisas. Às vezes eu tenho uma ideia de marketing e tá tudo certo, mas ele é o marketing. E tá tudo certo, entendeu? Tipo, não é porque você é um sócio faz uma função que você vai ficar restrito naquela função. Historicamente isso tende a dar merda, né? Se eu só cuido disso, com certeza um lado vai estar fazendo merda. É que é uma linha tênue entre você deixar livre, tudo livre. Não existe esse negócio de deixar na mão. Porque às vezes você quer fazer uma sugestão, aí você dá 1, 2, 3, 4, quando você vai ver, às vezes você tá cuidando mais do trampo do outro do que do seu. Sim. Então isso não pode virar uma briga. E nunca foi aqui. Tipo, aqui sempre foi algo saudável, entendeu? Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes você tá olhando só pra coisa errada que a outra pessoa tá fazendo. Isso é um problema, porque você tá deixando de fazer só pra policiar o que a outra pessoa tá fazendo. Isso é um grande erro também. Eu acredito muito assim, você tem que, principalmente pelas experiências adquiridas ao longo da vida, né? A gente tem que, de fato, olhar perfil da pessoa, buscar histórico, índole, caráter, e que seja o que você falou que é fantástico, é fundamental, uma energia complementar, um talento adicional. Eu vi uma vez um vídeo tipo, aleatório lá do Pablo Marçal lá, e ele falando do começo da carreira, ele tava com um negócio lá começando, e pequenininho ainda, 1 milhão e tal, aquela coisa, e aí ele ia trazer um cara para dentro do negócio, e o cara ia ter 50% do que ele ia ter. Então se projetasse para hoje, o cara ia estar lá lado a lado com ele e tal. E ele muito animado, que o cara era um grande amigo e pá, aquela coisa. E a esposa, ele chegou em casa e ele foi contar pra esposa e ele todo empolgado, a esposa dele foi e falou, não. Aí ele, porra, como assim não? Não sei o que. Não. Esse cara, ele vai fazer alguma coisa diferente do que você já faz? Ele vai adicionar algo novo ou diferente do que você não tem habilidade ou que você não possa fazer? E aí ele conta que ele... Não sei se é balela ou não, né? Enfim. Mas o contexto da história faz total sentido, né? Ele conta que ele foi refletir sobre isso e, de fato, ele entendeu que quando ele traz um sócio para o negócio, ele traz um sócio que vai adicionar um talento que ele não tem. Para que ele também adicione o talento ao sócio que ele não tem, que o sócio não tem, e os dois consigam trilhar um caminho de crescimento. Pensar numa cabeça, tem que sempre ser uma cabeça pensante que adiciona conhecimento, que encurta um caminho, porque senão é melhor você contratar um funcionário. Sim. Entendeu? Você não vai pegar um percentual do seu negócio para só ficar ali dividindo bola. Ali, aí tipo, aí você vai desanimar. Aí vai virar esse negócio de ser polícia, enfim. O que vocês acham que tá faltando pro mercado food service hoje no Brasil? Assim, qual a maior deficiência que vocês estão enxergando hoje? A nível food service ou nível hamburgueria? Pode ser a nível food, né? Porque pra mim, a hamburgueria tá dominando o food mesmo, então... Segue o líder, né? Pra mim, profissionalismo. É uma coisa que sempre vai faltar. Tipo, principalmente se eu for nichar pra hambúrguer, piorou. Hoje em dia facilitou com a entrada dos aplicativos delivery com full service e tudo. E até uma desburocratização de... como chama? Tipo, regulamentações para você abrir um negócio. Tipo, você pode abrir um delivery sem ter um AVCB, sem ter nem o curso de manipulação de... Básico, o cara não tem. De higiene da Anvisa, o cara tem. Tipo, o cara pode abrir sem nada. Manipulação de alimentos. Isso. Então, acho que falta um pouco de profissionalismo. Iniciativas como essa que você está fazendo aqui ajudam o mercado. A gente também faz cursos também, workshops, a gente vai nacionalizar esses eventos a nível Brasil, inclusive. Acho que é isso que falta, profissionalismo e atitude proativa dos empresários em, de fato, querer resolver o problema deles. Não tô aqui para dar sermão, tô aqui para ver um diagnóstico. Eu participo de vários grupos de network, e o que eu mais vejo é a gente reclamando do governo, como tá difícil, aí sempre rola aquela pergunta, como estão as vendas aí hoje? Brother, o que importa a venda do cara? Você pode tá todo mundo caindo. Se você fizer alguma coisa diferente, você vai crescer. Agora, o que você tá fazendo? Agora tá muito mais preocupado em olhar pro lado do que... ou se você for olhar pro lado, é pra você tentar entender como que aquele cara tá vendendo tanto. Pergunta. Exemplo, a gente foi lá pro Beto Carreiro agora. Tava fazendo os eventos lá em Florianópolis.
E aí na volta eu fui pro Beto Carreiro, troquei uma ideia com os caras, um fenômeno. O Beto Carreiro é fantástico. Uma das hamburguerias que mais vendem no Brasil hoje está no Beto Carreiro. A gente tá até planejando de fazer um mega evento lá, inclusive em off. Isso aí não... Em off. Em off já falaram. Mas não tá... corta não, produção. Deixa rolar. Não, relaxa, pode botar. Mas é que a gente tá buscando essa confirmação, a gente tá buscando realmente fazer um evento gigantesco lá. E na volta, lá é uma cidade que chama Penha. Nunca tinha ouvido falar, beleza. Uhum. E aí na volta a gente passou numa hamburgueria chamada Dumbo. E essa hamburgueria, cara, pra nós que somos de São Paulo, que me perdoe, cara, não tem um prédio naquela cidade. Pra mim, assim, uma hamburgueria, abre aspas, no meio do nada, apesar de ser na avenida mais movimentada da cidade, se compara a uma rua aleatória de São Paulo, praticamente, em termos de movimento. E aí, pô, falando com o cara, ele, não, cara, porque a gente tem uma quarta 2x1, uma quarta em dobro aqui e tal, e vende muito, não sei o quê. Aí eu fiquei refletindo, falei, cara, será que esse negócio funciona? A gente colocou agora. E tá trazendo ótimos frutos. Diferente. Então, tipo, foi uma atitude proativa da minha parte. E olha que eu dou aula, né? Faço palestra. Mas tô ali pra aprender com um cara que às vezes a pessoa que tá à frente do negócio nem aparece. Só aparece o negócio em si, mas eu tô ali pra aprender. Putz, entendi como é que funciona, cara. E qual que é o ponto negativo que você vê? Ah, cara, o ponto negativo é esse, tá bom. O ponto positivo é esse aqui. Conversei com o Jean, conversei com todos os franqueados. Ah, vamos fazer? Vamos. Tá funcionando. Então é algo que foi de uma atitude proativa minha de buscar entender. Legal. Entendeu? Isso falta nos empresários. Bacana. E o futuro aí, como é que tá? Expansão total, Verdade, 7 lojas, não é isso? A gente pulou uma etapa, né? Não, em 2017 abrimos... A história de vocês, ó, quem quiser ouvir a história dos dois, tem no Instagram deles, tem... Eu acho que assim, a gente acabou fluindo para uma conversa muito boa, porque tem muita coisa que foi falada aqui que de fato precisa chacoalhar na mente da galera, né? Informação sobre gestão, controle financeiro, SMV, isso tudo tem aos montes de mercado. Mas pegar essa coisa do cerne da vida, do negócio. Da vida real, né? Na vida real, a pancada ali do dia a dia, eu acho que é isso que tá faltando, sabe? Pra, às vezes, dar um chacoalhão na galera. Pra dar um resumão. 2017 inauguramos, 2019 abre segunda, 2020 abre segunda, 2019 abre segunda loja, 2020 fecha, 2023 abrimos a segunda loja, Tatuapé, e a gente descobre algo muito interessante. Da Zona Sul pro Tatuapé, demora às vezes 1h30, 2 pra você chegar lá. E é um saco. Sim. E aí você começa a entender que essa gestão que você faz numa loja só, que tá perto da tua casa, é fácil de fazer. Agora lá longe, você vai lá todo dia? Não vai. Pegar trânsito 2 horas? Parabéns pra quem for. Muito guerreiro. Não vou. Tem que ser honesto consigo mesmo. E aí dentro desse panorama, o que a gente entendeu? Inclusive até juntamos com o Cauê, né? Que era da Burger Espacial. Agora tá com a gente no Sampa. Pegamos novamente, sócio complementar, expertise em franquias. E a gente já buscava delegar a operação e a gestão. E focar no estratégico. Era essa a nossa missão, franqueando a marca. Então eu sabia que eu queria franquear, porque era muito desgastante você cuidar de várias lojas. Mas se eu tivesse 10, putz, beleza, eu posso contratar alguém, mas no final do dia, bicho, é você. Sim. Tá lá, esquece. Então a gente optou por franquias justamente porque eu delego operação e gestão e foco no estratégico. Que é entender, vamos fazer uma quarta 2x1, que tipo de lançamento eu vou fazer, as marcas vão me apoiar em quais ações que eu vou fazer durante o ano. Então todo o planejamento de 2026 está sendo feito agora. Já está praticamente pronto. Estou vendo, só faltam respostas de 2 marcas. E todas as datas importantes de varejo, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos... planejado já. Já com bonificações das marcas, com ações que a gente vai fazer. As parcerias estratégicas, elas são importantes, né? O fornecimento, as marcas do mercado não é só para fornecer produto e só você chegar lá e comprar. Mais você cresce, mais você entende o nível de importância que tem isso, porque você tem que garantir a qualidade, mesmo que o operador não esteja fazendo 100% do seu papel. Então, tipo, e isso não mudaria se eu tivesse a loja, porque se eu tivesse 10 lojas, eu também não tenho como garantir que os 10 estão fazendo 100% tudo de acordo, tipo, 100% certo. Então o produto também tem que blindar isso. Esse produto tem que chegar em todas as lojas com a mesma qualidade.
Então, quanto maior você fica, menores são as suas opções de fornecimento estratégico. Hoje está com 6 lojas, né? A gente fez a abertura de 4 lojas em 2025. Poderia ter aberto mais. A gente não quis. A gente optou por não fazer isso. Justamente por quê? Para entender como é que as lojas reagem. Como que elas vão reagir em determinados pontos de São Paulo. Quando eu falei da oferta versus demanda, a gente está sentindo isso na pele. Então, você vai abrir uma loja que tem uma oferta muito grande de hamburguerias, e a demanda, via de regra, ela não vai crescer tanto quanto uma oferta pode subir. Porque as pessoas estão lá. Quantas pessoas vão se mudar para a freguesia do Ó daqui 2 anos? Poucas. A não sei que aconteça alguma coisa. Poucas. Então a demanda está ali. A oferta, se abrirem várias hamburguerias, o que acontece? Então a gente divide essa demanda para as ofertas. Então, claro, fecham as hamburguerias também. Enfim, a gente começou a entender um pouco mais desse lado estratégico. Tanto é que, cara, eu nunca pensei na minha vida que eu fosse pesquisar no Google qual que é a renda per capita de uma determinada região. E como isso influencia no negócio. Muito, né? É doido, cara. Ninguém faz isso. Quando eu tava começando, eu não fiz isso. Eu abri no bairro que tava lá porque eu conheci o bairro. Que é o que todo mundo faz. Eu sou do bairro. Eu vou abrir aqui. Ou vou abrir na minha casa, ou vou abrir numa loja aqui perto da minha casa. Ele já sabe por experiência de vida, essa rua aqui é boa, aqui no bairro passa muita gente, ou nossa, esse ponto aqui é legal, esse ponto, já sabe até o ponto que é amaldiçoado. Isso até é um tema, né? Às vezes o ponto de estudo é perfeito, mas é aquele ponto amaldiçoado, velho. Nada dá certo, nada prospera. Verdade. Então, tipo, isso é um problema quando você vai expandir. Cara, você não conhece. E são informações que a galera tem que, de fato, ter um tempo, não é nem perder um tempo, é ganhar um tempo para poder estruturar, planejar. E planejar não é só pegar lá, ter uma consultoria ou montar uma apresentação no PowerPoint fantástica, uma planilha fuderástica com 300 mil cálculos. Às vezes, cara, é vocês fazer as perguntas, né? Eu tive um gestor durante quase 14 anos da minha vida que eu acho que foi o cara que me ensinou praticamente 80% do que eu aprendi, do que eu sei como gestor, e os outros 20% eu fui adicionando usando como base todo o conhecimento adquirido com ele. E foi um cara assim, um cara loucão, ele era da Ambev, acorda às 5 horas da manhã, reunião matinal, pancada, porradaria, chute na costela, os cambal, aquela coisa de louco, acelerado ao extremo, mas é um cara que ensinou muito. E ele falava muito sobre a questão da gente pegar... Cara, me deu um branco. Me deu um branco. Ele ficou elogiando. A gente tá falando do quê? De planejamento? Do planejamento. O cara era tão Puta merda, velho. Deu branco. Não tem problema, mano. Deu um branco. Mas voltando até nessa parte de planejamento, assim, você falou que você pode ganhar tempo com isso, não perder, né? Em dinheiro também. Então, assim, a gente já fechou uma loja. O que aconteceu? A gente tinha na Chácara Santo Antônio, Zona Sul, 6 quilômetros pra frente, você chega em Moema. Moema, a gente foi lá. O que aconteceu? A demanda dividiu. Não toda. Não em sua totalidade, mas eu perdi venda na primeira loja. Isso é relativamente normal. Mas não deveria ser na proporção que foi. Porque a loja estava muito perto. Então, assim, cuidado. Porque às vezes o cara fala assim, eu vou abrir aqui, cabe mais uma loja. Não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado. Os tempos são outros. Sim. Tipo, hoje você tem aplicativos delivery que vão te mostrar, por exemplo, até uma informação. Você tem como, por exemplo, você pedir pro seu... Pedir no iFood, enfim. Se você tiver contas estratégicas lá dentro que possa te atender, principalmente nesse processo de expansão, você vai ver que a sua loja ela pode ficar invisível. Tipo, se você abre aqui uma loja, procura lá, Sampa Burger daqui, você vai achar uma loja. Você não vai achar 2. Você acha a loja mais próxima. Entendeu? Por quê? A gente tem Taboão da Serra, por exemplo, que não é próximo da Chácara Santo Antônio, mas tá no raio. Sim. E aí, às vezes, o cara da Chácara Santo Antônio tava pedindo lá. E o cara de lá tava pedindo daqui. Porque tava aparecendo lá 20 e poucos reais de frete, o louco paga. Entendeu? Louco não. Ótimo que ele pague, né? Mas você acaba não tendo uma medição real do público daquela loja, né? E entregar a experiência, que é o principal. Legal, né? Tipo, cara, o que você acha que vai chegar melhor? O lanche que tá lá a 1 quilômetro a 7. Sim. Então, e o cara ainda pagando 20 reais no frete, tipo... Quando ele cair em consciência que ele for ver, às vezes pode ser até um fator negativo, né, pro negócio. É complicado. Bom, galera, obrigado por vocês terem vindo aqui bater esse papo com a gente, de verdade. Eu acho que
sempre tem. Eu valorizo muito todos os episódios que a gente fala aqui, porque todo mundo sempre tem algo a adicionar. Mas quando vem uma galera de peso, que pô, já tem uma bagagem, que está construindo, que está fomentando o mercado, é sempre valioso, porque a gente consegue levar um pouco mais de informação, um pouco mais de visão, um pouco mais de estrutura para a galera que acompanha aí no dia a dia mesmo, né? A gente comunica meio que a nível Brasil aí também, então tem muito feedback da galera de outros estados, principalmente regiões pequenas, distantes, cidades de interior que não tem muito acesso. Então, o trabalho de vocês é muito valioso, as informações que vocês fazem, o estudo, a dedicação é muito valioso porque faz transformar a vida daquela galera lá na ponta. Isso é foda. A parte legal, assim, você vai ver pessoas da vida real aqui. Não vou chegar... Se eu tiver 80 lojas, eu vou vir com a mesma roupinha aqui, ó. Tô com a roupinha do Picles, tô com a bermuda, um tênis... Ele tá de Picles, né? Não, tipo assim... Bermudinha É um menino pepino. Você não vai me ver engomadinho porque eu tenho 100 lojas. Tipo, você vai ver a pessoa normal conversando coisas que a gente realmente passou. Então, o pessoal fala assim, pô, você tem um grande diferencial. Eu não sou muito... O expert em diferencial tem um cara igualzinho a mim aqui, né? Mas, se eu posso falar assim... Nem conseguiu ter um clone. Nem aparência, ele tem um diferencial, né? Foda. Mas ele pode falar assim, pô, um grande diferencial dos gêmeos. A gente começou fazendo 10 mil reais e hoje tá com uma rede com 6 lojas. E vai crescer. Então o diferencial é que eu passei pelo que a maioria passa. E isso ajuda. Não a nível pessoal, profissional. Tá? Cada um tem a sua realidade. Isso aqui não me compete. Se você tem os seus BOs pessoal, bichão, se vira. Separa O que eu vou falar? os problemas das pessoas. O que eu posso te ajudar no nível profissional. Pessoal, se vira, cara. Não tem o que eu fazer, entendeu? Mas esse é um dos grandes diferenciais nossos. Pra quem quer ser um franqueado do Sampa Burger, como é que faz? Vamos chutar o balde agora. A gente tá fazendo uma seleção criteriosa. A prioridade é para quem já atua no ramo food service. Essa é a nossa prioridade, até porque a gente conhece muita gente do food e tem que ficar no negócio. Então, se o cara quer ser franqueado, a gente vai fazer uma análise de todo esse perfil desse profissional que quer ser franqueado. Pode falar comigo no Instagram, fala com o Jean no Instagram. Eu até coloco alguns, não são obstáculos, mas são filtros, que assim, eu não quero perder meu tempo, nem ele quer perder o tempo dele. Então, ele tá sendo muito criterioso. Eu podia estar com 15 lojas hoje. Estou com 6. Porque a gente tá sendo bem criterioso, devagar, aprendendo conforme os feedbacks e melhorando. Podia falar que sua hamburgueria... quer ser franqueado? Cara, a partir de tanto, você vai fazer tantos milhões por ano. Cara, não é assim que eu vendo franquia, não é assim que eu quero crescer. Vamos fazer isso de forma estruturada. Quer ser franqueado? Chama no Instagram, vamos bater um papo, ver se faz sentido, se não faz para ambas as partes. Acho que podemos partir daí. É isso aí, galera. Sampa Burger na casa. Eu tenho um presentinho aqui para vocês. Ai, sim. Só que eu vou ter que levar uma segunda parte, né? O que é isso? É que não. Aqui, vai dar briga aí, né? Só tem quase pra um. Tem um bonezinho Obrigado. aí pra uma, eu vou levar um bonezinho pra mais Ele já um. tá com boné. Aí não, sim. tudo bem, agora ele vai ficar igualzinho, tá bom. Caralho. A gente Não, tá te devendo boné também. Eu né, vou marcar de lá, eu levo o boné pra você. Aí eu te deixo no samba, tá tudo certo. E cara, obrigado mesmo por vocês terem vindo aqui, trocar uma ideia com a gente. A gente tá organizando aí uma série de processos, eventos também, então assim, estão mais que convidados para estar junto aí. O que precisarem do Burger no Papo também, vai ter um evento, uma parada que a gente cola junto, a gente tá junto para fazer o rolê do burger de verdade acontecer, né? A gente tem essa missão de contribuir para o mercado. Verdade, né? Tem que ter pessoas de verdade. A gente agradece pra caramba o convite. Quem quer ser um franqueado pode chamar a gente no direct. Quem quiser conhecer os nossos produtos que a gente tá lançando, pode entrar lá no nosso Instagram. Enfim, acompanhar a nossa trajetória. Tá todos convidados a seguir a gente aí. Jean Mirante, Júlio Mirante. Júlio Mirante, tamo junto. Isso aí. Não confundam os dois na rua, por favor, tá? Não achem que... Não vou nem falar besteira, não. Vambora. Bom, obrigado por você ter ficado até aqui com a gente. Valeu. Toma essa porrada aí, ó. Baita conteúdo, compartilha, manda para aquele amigo que você tá ligado que tá precisando dar uma chacoalhada aí na mente. E se precisar de ajuda, chama os caras também, que eu sei que eles respondem, dão todo o suporte aí, consultoria, tem curso, tem palestra, agora vão rodar nível Brasil também, né? Então,
se prepara que já já eles estão aí na sua região. Aproveita, segue a gente em todas as redes sociais, @Burger no Papo, no Spotify também e no YouTube. Vai lá, se inscreve, curte. Curte não, é curtir no Instagram. Curte, compartilha, comenta, se comenta, inscreve no compartilha, canal. curte, se inscreve no canal, ativa as notificações. Manda mensagem aí que a gente dispara direto pros caras. Valeu, galera. A gente fica por aqui e até a próxima.